O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, está começando mais um podcast do Letra e nessa noite, hoje, a gente vamos conversar sobre o Janeiro Branco. A gente não poderia de abordar esse assunto aqui no podcast. Com isso, nós estamos com dois convidados aqui, o Dr. Igor e a Gisele Gobi, ela que também trabalha e entende um pouco nessa área de saúde, pois ela já foi gestora aqui em Paraíba do Sul. Mas antes de apresentá-lo, a Esther vai passar um recado para vocês, ok? Boa noite a todos que estão ligados aqui no podcast. Eu me chamo Esther Letra e você está enviando aí um abraço para nossos apoiadores desse programa. Vai um abraço aí para o Francisco Gonçalves da Hidrovita, Marcelo da Rograni, Marcia Elisa do Sabonete Olho d'Água. Vai um abraço também para o Valdinei da Refo Creative, Max Russo Capacitação Profissional, Lucas do Gás. Um abraço aí também para o nosso querido amigo Marcelo Cabeleireiro, Mônica Xavier, corretora de imóveis. E também um grande abraço aí para o pessoal da loja Rubiana Presente. Estamos aí retornando e vamos conversar com eles. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Igor, que está aqui presente para conversar sobre o Janeiro Branco. E Gisele Gobi, mais uma vez no programa. Eu estou achando que eu vou ter que fazer uma carteirinha para Gisele Gobi como funcionária aqui, entendeu? Sempre está ajudando. Eu já me sinto em casa, pode fazer a carteirinha que eu venho. Eu não vou te botar na justiça, eu vou ser uma colaboradora, principalmente nessas pautas de saúde. Porque você já me acompanha aqui o programa desde a época da rádio, há muito tempo. E eu gosto disso, porque você é uma pessoa que eu sempre, quando eu peço ajuda, eu convido para participar, você está aqui. Sempre participando, né? Então, assim, eu não vou pedir assim para você se apresentar, porque você já está apresentável. Eu vou passar já a vez para o doutor Igor aqui, ele vai se apresentar. Vai falar a especialidade dele, onde ele mora, para o pessoal conhecer um pouco mais. Fica à vontade. Bom, olá a todos. Meu nome é Igor, eu atuo no Paraíba do Sul já há muitos anos. Trabalhei cerca de 10 anos na Prefeitura de Paraíba do Sul. Tem isso, gente. A gente fica meio tonto nas câmeras aqui. Pode ir. E atualmente eu trabalho como care, atendimento nas casas, e também no online. Já há muitos anos, né? Sim. Depois da pandemia a gente se adaptou. E antes da pandemia eu já estava começando já no online, gostei e não quero trabalhar de outra forma. E pro paciente também é muito melhor porque o valor fica mais acessível, né? E atualmente eu estou fazendo faculdade de Direito, né? Então, acho que a gente sempre tem que estar se reinventando, sempre tem que estar aprendendo mais. E é isso. Começar esse bate-papo aí sobre a saúde mental, né, e dentro do seu contexto, né, da área profissional. Por que você escolheu essa área? Foi uma coisa que veio na sua mente agora, depois de adulto, ou você já tinha um sonho de criança, ou você começou a fazer uma análise, né, do que realmente teria uma necessidade de ser desenvolvido para a sua carreira profissional? Ótima pergunta. Bom, eu não queria ser psicólogo quando eu era criança. Quando eu era criança, eu queria ser veterinário. Quando eu fui crescendo, eu comecei a entender que eu não queria abrir os bichos. Eu não queria lidar com o sangue dos bichos. E teve uma época que eu nem queria fazer faculdade. Mas a minha mãe, ela falou, não, você vai fazer um curso universitário. Sim. E aí eu fui escolher, e o meu inconsciente escolheu a psicologia. Eu tenho psicólogos da família, então já tinha contato com
psicólogo, já tinha contato com a psicologia, eu já tinha feito terapia já desde criança. E, então acho que encaixou, né? Foi um dos primeiros alunos a fazer atendimento clínico dentro da faculdade de Vassouras. Os professores gostavam muito do meu desenvolvimento em sala de aula e fui convidado para iniciar o processo de terapia. E de lá para cá eu não parei mais. Comecei por volta de 2002 e não parei mais. Quer dizer, já são 11 anos, né? Bastante tempo. Você já está dentro dessa área. Fazendo clínica. E você só atende, você só tem esse trabalho aqui dentro de Paraíba, você tem em outra cidade? Como que é a sua rotina do seu dia a dia nessa questão? No online, eu tenho pacientes de outros países, inclusive. Viu, gente? O online possibilita essas coisas, né? A internet ela te dá essa facilidade de você atender. Então, eu já atendi pacientes no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Portugal, por aí vai. Tudo quanto é lugar. Essa facilidade da internet, você combina os horários, porque os horários são muito diferentes. Né? Já teve vezes eu levantar de madrugada para atender paciente, porque é o horário que eles poderiam do outro lado do mundo. Mas funciona muito bem. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho da saúde mental. Né? Afinal de contas, a gente veio falar do Janeiro Branco. Vamos lá do Janeiro Branco, né? E o Janeiro Branco ele foi justamente criado para aproximar as pessoas da ideia da saúde mental. E muitas pessoas não entendem o que é a saúde mental. E a saúde mental é você lidar bem com os problemas que a vida te apresenta de uma forma saudável e adequada. Então, o contexto da saúde mental ele vai começar a ser mostrado quando você está lidando com um monte de questões que a vida está te exigindo, você está ali seguindo em frente, sem cair, sem se desesperar, sem adoecer. Aí você tem a saúde mental. Em 2014, o psicólogo Leonardo Abraão, psicólogo mineiro, ele propôs a ideia do Janeiro Branco. O Brasil gostou, né? Em 2019 ou 2019, se me falha a memória, em 2019, uma cidade do sul do Brasil propôs a lei. E o Brasil aderiu, abraçou, e agora estamos aí com a ideia do Janeiro Branco, para que a população tenha esse contato com a ideia de cuidar. Né? Eu vi uma entrevista do Bial e foi muito engraçado, porque ele disse o seguinte: se você está com um piriri, você não sai cagado por aí. É isso. Você vai se medicar, você vai se cuidar. Mas se você está ansioso, se você está deprimido, você acha que uma cervejinha no bar vai curar? Você acha que uma noite de sono vai resolver? Não vai resolver. Tem que cuidar. Você tem que fazer a sua terapia, você tem que entender qual é a origem. A cervejinha no bar, ela vai te aliviar naquele momento que você ficou dopado. Né? Então você vai dormir, meio que esquece, mas a origem, a raiz continua ali. Isso vai aparecer lá na frente de uma forma pior. A cervejinha no bar vai potencializar o seu problema. Exatamente. Deixa eu pegar uma caroninha aí na questão do janeiro. Você falou do histórico, né, de quando começou. E tem a ver, a palavra janeiro vem do latim Janus, né, que é um deus da mitologia que ele tem duas faces. Uma face olha para frente e outra face olha para trás. E janeiro, historicamente, é início de ano, né, da gente pensar o que... Então, esse deus é o seguinte, é olhar o que eu já fiz e olhar o que eu pretendo e por que branco. É uma cor neutra. Que cor eu vou querer dar ao meu ano? Né? Eu vou querer o meu ano colorido, eu vou querer o meu ano branco. E a gente sabe, Igor, e você melhor do que eu, como um profissional que faz atenção, eu sou da gestão, não sou da assistência, que nem sempre a gente consegue lidar com as questões da vida, como você falou que é a saúde mental, lidar com as questões da vida de forma equilibrada, e aí a gente tem saúde mental quando consegue, mas nem sempre a gente consegue. E ok, quando isso acontecer, tá aí o sinal de alerta, você precisa procurar um profissional como o Igor. E não cervejinha do bar, eu não estou falando contra. A cervejinha do bar, ela vai potencializar hora, né? O seu problema. E eu curto uma cervejinha no bar, tá? Mas tipo assim, ela vai potencializar. E é muito legal isso que você falou do Bial, porque assim, eu faço terapia e a minha primeira terapeuta foi alguém da sua família? Foi a sua tia?
A Anísia, a primeira vez que eu fiz terapia na vida, foi com a Anísia, que é a tia dele, que é de Paraíba do Sul. Você, tá lá em casa. Anísia, beijo pra você. E assim, foi interessante, porque eu era secretária de saúde e a Anísia trabalhava comigo. Ela falou, você tem certeza que você quer ser minha paciente? Por conta da nossa relação? Eu falei, fica tranquilo, você tem certeza que você sabe separar e eu também. Então a gente não trazia a relação do trabalho. E assim, a partir daí, eu nunca mais deixei de fazer terapia na minha vida. E ouvia muito assim, Gisele, não fala que você faz terapia, as pessoas vão achar que você é maluco. Eu falei, gente, o dia que as pessoas entenderem que cuidar da saúde mental, como você falou, é a mesma coisa que cuidar de uma doença. Eu tô com um grande machucado na pele que aparece e todo mundo tem que cuidar. Mas a saúde mental, ela fica aqui dentro. Quando ela aparece, é porque você já está numa situação. Então tem que cuidar, tem que acabar com esse estigma de achar que quem faz terapia gente, é uma doença como outra qualquer, e depois da epidemia do Covid, a nova epidemia que a gente está vivenciando. Não sou eu que disse, não. Está aí na OPA, no Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela colocou que 1 a cada 4 pessoas no mundo sofre algum transtorno mental. Olha aí. 1 a cada 4 pessoas é um número assustador. Né? 25% da população. 1 a cada 4 pessoas. E você daria assim, alguma dica para minimizar ou até mesmo evitar, né, a questão da doença mental? Será que existe algo assim? Porque, como a gente estava conversando, né, hoje a gente vive num mundo, o próprio sistema já faz a gente correr, provoca isso tudo, né, que é a internet, é a televisão, é a parte social. Tem alguma coisa que, tipo assim, uma dica, né? Porque a gente também fala em prevenção, né? Na questão da área mental. Eu imagino que muitas pessoas devem fazer essa pergunta, essa mesma pergunta. Eu acho que é complicado a gente prevenir algo em termos de saúde mental. Porque vai ter um momento ou outro que a vida vai cobrar certas coisas que a gente vai cair. Né? A gente sofre quando a gente perde as pessoas, a gente sofre quando a gente perde um cargo, ou a gente não conquista algo que a gente queria. Enfim, tem momentos que a gente vai ficar mal, e a gente vai chorar, e faz parte da vida. É até saudável, né? É saudável. Sentir a dor, sentir o luto, enfim, é saudável. Deixa de ser saudável quando você fica naquilo e não consegue sair daquele lugar. Né? E é um pouco complexo a gente falar de prevenção, porque a gente não pode saber o que vai acontecer em toda a sua vida. A não ser que você entre no Reino Akáshico e você verifique o livro da vida. Mas isso daí, a psicologia não gosta muito dessa parte. Então, a psicologia como ciência, ela precisa verificar dados, né? Ela precisa apurar, precisa ter certeza daquilo que ela está trazendo para a população. E quando a gente entra nessas outras terapias, a gente não tem condições de trazer dados concretos. Algumas pessoas dizem que conseguem entrar no reino akáshico para conseguir informações. Outras pessoas não conseguem. Então você não tem dados programáveis, né? Você não consegue estabelecer uma ciência disso. Então isso já não entra dentro do mundo da psicologia. A psicologia, de acordo com Cordioli, hoje nós temos mais de 250 vertentes de psicologia. Nossa Senhora! Então você pode escolher o braço que você quiser para a sua terapia. Coisa. São. Você trabalha com qual? Eu gosto de trabalhar com a psicologia breve e focal, mas eu gosto de manter uma escuta da psicanálise, porque a psicanálise ela te traz uma ferramenta de trabalho muito poderosa. Mas hoje a gente não pode falar eu sou só isso, eu sou só aquilo, porque vai depender de acordo com o paciente que está ali na sua frente e o que ele demanda para você. Wagner, você me permite fazer pergunta para ele? Pode ser? A gente sabe que tem pessoas que têm transtornos psíquicos que nasceram com ou desenvolveram, que são mais graves e que precisam de um outro tipo de tratamento mais forte. E tem aquela questão dos momentos de dor, dos momentos de perda, dos momentos de luto. Quais seriam, o Wagner falou sobre isso, eu sei que é difícil prevenir, mas quais seriam os hábitos de uma
pessoa para evitar que ela tenha transtornos na saúde mental? Ou assim, quais seriam os gatilhos? O que a gente pode entender que gatilho que você precisa procurar uma ajuda? E o que eu posso fazer na minha vida para tentar evitar que eu chegue num quadro de saúde mental mais evoluído? Tirando as pessoas que já têm uma doença psiquiátrica, que já são, que tem esquizofrenia, tem psicose, não estou falando dessa, estou falando dos problemas de saúde mental que a gente vive atualmente, que é o estresse, excesso de trabalho, excesso de informação, internet, rede social, que deixa a gente enlouquecido, a gente recebe. O que você sugeriria como profissional dessa área para a gente ter no nosso dia a dia para dar uma baixada na bola? Certo, a sua pergunta foi ótima, mas antes de ir direto na resposta da sua pergunta, eu gostaria de lembrar que no Brasil a gente tem uma inserção da psicologia ainda muito nova. Nós temos cerca de 60 e poucos anos no Brasil. Em termos de sociedade, é algo muito novo. Tempo histórico muito pequeno. Né? E a gente teve a psiquiatria com os hospitais psiquiátricos trazendo muitas dores para a população, que foi quando a medicina estava testando para ver o que poderia ser feito em certas pessoas para ver se a gente conseguia cura, né, da esquizofrenia e de diversos outros transtornos mentais, onde a gente teve banhos de água fria, choque. Banhos de água quente e uma série de coisas que hoje a gente entende que não traz resultado, mas que na época era um grito de desespero, né, para resolver algo. Para tentar resolver, exatamente. E isso criou um medo na população da parte de saúde mental. Então, fala-se em saúde mental, você remete inconscientemente a essa memória dolorida, né, de ver as pessoas lá naquela situação desumana, degradante. E então hoje as pessoas têm uma certa dificuldade quando se fala em saúde mental. Mas vamos falar um pouquinho. Saúde mental deveria ser usado por todos, né? Todos deveriam fazer terapia. Na terapia você se conhece melhor. E é interessante porque você começa a conhecer partes suas que você não sabia que existia. Então você fala, nossa, eu vivo comigo a vida inteira e isso daqui é meu. Né? Exatamente. E você consegue se tornar uma pessoa melhor. Para mim é cada dia. Né? É evolução como ser humano. Você vai medindo isso, o mais legal é isso, né? Às vezes a outra pessoa percebe algo diferente em você, mas o mais legal é que você vai acompanhando a sua mudança. Você vai vendo as suas respostas vão melhorando. E nesse sentido, atrelar o trabalho de corpo, né? Trabalhar a saúde física, ela vai ajudar também a evitar muitos transtornos, né? Porque o corpo, ele é como se ele escaneasse a mente. E a mente faz a mesma coisa escaneando o corpo. Se o corpo está bem, a mente leu e falou, opa, o corpo está bem, então eu tenho que ficar bem. Se ao contrário também, o corpo entra em contato com a mente está bem, o corpo tende a ficar bem. Se um dos dois está mal, o outro tende a ficar mal também. Tá? Obviamente então, não é uma regra. É uma maravilha sempre, né? Você trabalhar a parte física, você melhora muito a sua conduta mental também. Obviamente que vão ter situações que não vai adiantar você ir para academia, que não vai resolver. Você vai ter que entender. Por volta de 1700 e pouco, teve um teórico chamado Phineas Parker Kimby. Ele teve um diagnóstico de uma doença muito séria e ele estava para morrer. Os médicos avisaram, olha, pode ir se despedindo porque você não tem jeito. E ele disse o seguinte, olha, você acha que você não tem jeito, tudo bem, mas eu não aceito isso. E ele começou a estudar muito, ele lia muito a Bíblia e ele começou a estudar outras coisas também. E ali ele começou a entender, se nós fomos feitos da palavra, a gente se transforma pela palavra. Né? Por isso a gente tem a melhora na terapia, porque a gente lida com a palavra, a gente foi feito da palavra. E ele não só melhorou, como ele começou a curar outras pessoas de todas as doenças que você possa imaginar. Até pessoas que nasceram cegas, né? Começaram a enxergar. Eu sei que isso é um pouco complexo, né? A gente está falando de mais de 100 anos atrás.
Ele estava por volta de 1800 e pouco. Ele nasceu em 1700 e pouco, por volta de 1800 e pouco ele estava tratando centenas de pessoas. E todas através da palavra. Ele não era psicólogo, não é do campo da psicologia, mas um exemplo que me veio à mente agora, que eu gosto muito da história dele, tanto que o nome do meu cachorro, eu botei o nome dele. Deixa eu pegar um gancho aí quando você estava falando dos hospitais psiquiátricos e da memória que isso traz para a gente em saúde mental. Realmente eu nunca tinha ouvido isso e tem total sentido em saúde mental. Eu fiz parte, na nossa região e no estado, numa das épocas que eu trabalhei na Secretaria de Estado de Saúde, eu era diretora de controle, avaliação e auditoria. Eu ajudei a fechar os hospitais psiquiátricos. E na nossa região Centro-Sul, eu visitei todos os hospitais psiquiátricos que existiam na época, na Central de Regulação. Eu visitei todos os hospitais psiquiátricos da nossa época, porque a gente ainda tinha Como é que era entrar lá dentro? Gente, é algo assustador. Eu estou falando do que eu vi, o que eu vivi. E eu levei pessoas da equipe que trabalhavam comigo. E aí você adentrava em alguns prédios muito bonitos, aqui até arrepio, externamente muito bonitos, e ali você via um depósito de gente. Você passava, tinha paciente nu, caído no chão num lugar, outro no outro. Então, o que a gente chama da reforma psiquiátrica, que é exatamente quando se entende através de estudo, de números, de pesquisa, não é um achismo de um dia para o outro, que é o que você falou aí, não é? Eu acho, não é? Eu acho que precisou se fazer a reforma psiquiátrica e acabar com esse tipo de hospital, porque isso não dava dignidade para ninguém. Isso era um depósito de gente. Eu estou olhando para você, mas acho que a câmera está ali. Isso era um depósito de gente. E aí a gente entra com a mudança do modelo de assistência, porque a gente começa a trabalhar o que a gente chama de dispositivos extra-hospitalares, que aí começam os CAPs, os ambulatórios de saúde mental, o CAPS 1, o CAPS AD, o CAPS I. Hoje a gente tem residência terapêutica, a gente tem ambulatório de consultório de rua, e a gente tem o hospital dando suporte para aqueles casos que precisam de internação, mas a recomendação é que sejam internações pequenas. E eu lembro bem que o primeiro CAPS que a gente inaugurou em Paraíba do Sul, Paraíba do Sul tem 2 CAPs. Ouvi dizer que um está fechado, mas hoje eu pesquisei no sistema, está constando lá ainda. E eu participei da abertura dos 2 CAPs de Paraíba do Sul. O primeiro que a gente inaugurou foi no AD. Então, esse foi o segundo. Que aí eu nem estava como secretária na época, mas era diretora de controle, avaliação e auditoria. O projeto foi feito dentro do meu gabinete no Rio. Aí em 15 dias a gente botou o projeto, aprovou, foi assim, foram muitas mãos. Mas o primeiro CAPS que a gente inaugurou aqui, que é o CAPS 1, eu lembro quando os pacientes, ele funcionou provisoriamente ali onde é o batalhão, onde é a companhia do batalhão hoje ali, em frente à padaria do Paraibano. Depois ele foi para uma casa na Beira Rio. E nessa casa eu lembro direitinho, eu não estive de paciente. Eu falei assim, que lugar que você prefere? O hospital ou o CAPS? Ele falou o CAPS. Eu falei, mas por quê? Esse eu nunca esqueci. Porque aqui eu me sinto gente outra vez. No hospital eu não me sentia mais gente. Aqui eu me sinto gente. E eu tenho até hoje o cordão que esse paciente fez e me deu. Eu uso ele até hoje. Podia ter vindo com ele hoje, esqueci. Eu tenho esse cordão até hoje. Então, essa lógica do hospital era o que se sabia, era o que se tinha, mas ela não cabe mais essa lógica dos outros. Porque ela não dá dignidade para o cidadão. Ela não cuida daquela pessoa do jeito que ela joga aquela pessoa. Falando, a questão do hospital já gerava um trauma para o paciente, né? Gerava. Gente, eu visitei todos. Tinha doutoreiras em Paracambi, tinha aquela ali em Tregios, que era Boa União, tinha em Vassouras, tinha mais. Mendes, eu acho que tinha também, de Paraná. Né? E tem uma muito famosa que era lá em Carmo, que Carmo tem o maior número de residências terapêuticas. A residência terapêutica eu falei isso para ela, mas ela é exatamente porque quando você fecha o hospital, o que você faz? Você pega o paciente e traz ele para a família. Mas tem gente que perdeu o vínculo familiar, de tanto tempo que ele ficou no hospital, ele não tem mais família. E aí foram criadas as residências terapêuticas, que são casas onde você coloca
4, 5, 6, 7 pacientes para morar, eles moram ali, eles têm cuidador acompanhando ele. Carmo é o maior número de residências terapêuticas do estado porque tinha um hospital monstruoso e muito paciente perdeu referência. Né? Então, O tempo preso, depois você não sabe mais lidar com a sociedade. Você não tem mais aquela intimidade de estabelecer harmonia para uma relação Você interpessoal. tá vivendo no dia a dia ali, e aí né? você precisa reinserir essa pessoa no convívio social. Então, essa mudança de modelo é para quem acompanha, a gente vê uma diferença muito grande quando a gente fala de respeito à cidadania e respeito à vida e cuidar de verdade das pessoas, que essa é a fazer lógica. essa troca da saída do hospital psiquiátrico para estabelecer as residências ou os CAPs, isso está levando tempo, É, porque não é fácil não. você pegar um ser humano que ficou ali 30 anos, 40 anos e simplesmente fechou o hospital, você tem que ir para casa. Casa. Que é, né? E assim, eu sou velhinha, eu participei dessa reforma psiquiátrica. Eu participei dessa mudança de modelo. E hoje, Gisele, você como uma pessoa que conhece bastante o sistema, né, de saúde aqui vamos dizer, o Brasil, né, conhecido pelo SUS, você acha que hoje o SUS tem uma assistência melhor nessa área do que antes? Conseguiu desenvolver? Indiscutivelmente, é isso que a gente estava falando. O modelo que a gente tem hoje, ele é muito melhor do que o modelo que se tinha antes, porque o modelo que a gente tem hoje é um modelo que procura cuidar dessa pessoa e desse cidadão. A gente não tem ainda a garantia de acesso de todo mundo. Isso é um problema, porque como ele falou, o ideal seria que todo mundo que quisesse fazer uma terapia tivesse essa garantia. E a gente sabe que não é assim. E esse não é um problema de Paraíba do Sul, gente. Esse é um problema do SUS. Não tem acesso para todo mundo. Eu não vou dizer o mesmo das pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico e que precisem de um caso para tratamento. Essa galera, ela está melhor assistida. Mas o cidadão ou a cidadã que não tem um transtorno psiquiátrico mais grave, mas que está com aquela dor emocional, ou da perda, ou do luto, ou do que perdeu o trabalho. E, gente, e depois da Covid, então, gente, a Covid fez muita gente perder emprego, muita gente perdeu família, muita gente não pôde enterrar os seus entes, não podia ter... É uma série de coisas e que deixou no pós-Covid todo mundo mais fragilizado. A saúde mental pós-pandemia, se antes a gente já tinha um quadro que era considerado importante para ser olhado pela saúde pública, esse quadro pós-pandemia, gente, ele aumentou. Tanto que um dos diretores da Organização Pan-Americana de Saúde falou que os líderes mundiais, aí vale para o mundo, para os países, para os estados e para as cidades, e aí eu falo mais das cidades, gente, porque as pessoas moram na cidade. E quem cuida das pessoas é quem está na cidade. Não é o estado que cuida das pessoas, não é o governo federal. Quem cuida das pessoas é quem está na cidade. Então, precisa ter um olhar para isso. Em 2020, nós estamos em 24, 23, 22, 2020, 2021, veio uma grana, eu estou falando do estado do Rio, uma grana forte para doenças de agravo não transmissíveis. Que era uma grana forte para você atuar em. Quais são essas doenças? Tabagismo, diabetes, que são doenças que não se transmitem contagiosamente, mas que são doenças consideradas que são pandemia. Por exemplo, quantas pessoas diabéticas vocês conhecem? Um monte. Quantas pessoas com hipertensão vocês conhecem? Um monte. Agora a gente colocou mais um nesse pacote. Saúde mental. E essa grana era muito para ser usada para você ampliar essa rede de saúde mental. Eu não sei se os municípios conseguiram fazer esse dever de casa. Porque isso aconteceu durante e pós-pandemia para ampliar o acesso, para contratar mais psicólogo, mais psiquiatra, para fazer mais casa de acolhida, para fazer mais terapia em grupo, terapia individual. Não sei se os municípios conseguiram avançar nisso, porque essa passou a ser uma das pautas importantes do SUS, como é importante cuidar de quem tem diabetes e hipertensão, por quê? São as doenças que mais acometem o maior número de pessoas. E a saúde mental está aí, ó, no topo do topo hoje. Então, tem que acabar com esse preconceito. O lance lá do hospital já passou, a gente tem que liberar nossa mente disso. E a gente tem um dado seguinte, que a cada 8, de 10 pessoas com problema de saúde mental, 8 estão sem atendimento. Vai lá. Sim, exatamente isso. A gente tem uma procura boa pela saúde mental.
O que acontece é que você tem muito mais procura do que pessoas capacitadas para atender. Então você tem um número enorme de pessoas na fila. A última vez que eu entrei na policlínica, que eu estava atuando lá na policlínica, tinha gente há mais de 6 meses esperando. E aí, quer dizer, você fica meses com um problema mental, isso vai piorar, a tendência é que piore. Essa espera já ajuda a prejudicar Piora. mais, né? Pode piorar, Você já né? não tá legal. Porque você já fica ansioso para saber Mas algo. entenda que isso não é um déficit de Paraíba do Isso. Sul. Aham. Né? É. Isso é algo que está acontecendo no mundo. Porque agora as pessoas estão começando a despertar para a ideia de Isso cuidados aí. Isso é uma mentais. questão local. Né? Para o janeiro branco, né? Para Também. conscientizar mais essa Também. questão, né? Só que você ainda não tem uma porta de entrada que vai abraçar todas as pessoas que querem ser atendidas. Né? Isso ainda O legal não é que as entrou na pessoas agenda de querem ser prioridade. atendidas. Tipo assim, a campanha começou a existir, mas o problema já tinha há um bom tempo, né? Mas isso Então, não daí entrou, foi- isso precisa entrar na agenda de prioridade das lideranças. Aham. E como ele falou, eu já falei, não é uma questão local, é uma questão global. A realidade do mundo. É uma realidade do Né? mundo. Agora É. o mundo começou a despertar para a ideia que temos uma mente, que ela não é física, não dá para abrir. Ó, os cientistas já abriram, verificaram tudo e não tem um lugar que ele possa apontar e falar: aqui está sua consciência. Não tem. Não existe. Não existe. Verificaram só a unha, tudo, não. dissecaram tudo, olharam o cérebro, olharam o fígado, olharam o pulmão, não está em lugar nenhum. A gente tem uma mente constituída, de acordo com os estudos de Freud, consciente, pré-consciente e inconsciente. Se for para outros autores, você vai ter consciência, subconsciente e inconsciente. E essas estruturas, elas não estão alocadas em um determinado lugar físico, mas elas fazem uma diferença enorme na sua vida. Aquilo que você decide na sua consciência e que vai ser tomado pelo seu subconsciente ou pelo seu inconsciente, começa a fazer transformação na sua vida. E quando você se maltrata porque você fez algo errado, você começa a gerar doenças que vão começar a descer para o corpo. Né? Freud dizia que aquilo que você não resolve na mente, ele corpo. desce, e aí ele chamou de histeria de conversão. Você converteu para o corpo. E você tem um acidente de trânsito, você tem uma úlcera, você tem uma diabetes, você tem um câncer, né? Você não resolveu lá em cima. Lá em cima, quer dizer, não mas tem um lugar. mas né? tá aqui. No campo mental, né? Então, quando você não resolve no seu campo mental, você tem um problema físico depois. As palavras têm poder? Muito. Opa, grava muito, isso, hein, gente? Muito As poder. palavras têm poder, E né? é tão interessante essa frase, porque, primeiro, que nós fomos feitos pela palavra. Depois, a palavra, quando ela é dita, ou quando ela é pensada, porque tem pessoas que não conseguem falar, quando você pensa na palavra, ela sai em forma de matéria. Só que é uma matéria menos densa do que a gente. Então você não consegue vê-la. Mas tudo que você fala vira matéria. E isso transforma o meio. Por isso que eu queria te falar, não fale que você é velhinha. Fale bem de você. Olha só, porque isso deixa tá eu te te falar. maltratando. Tá não, quando eu falo que eu fisicamente. sou velhinha, olha só, olha aí, porque eu cheguei e falei que eu sou velhinha. Quando eu falo que eu sou velhinha, eu falo isso com imenso prazer. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho, Você é eu me sinto muito experiente. E aí, assim, tem uma brincadeira que eu faço com uma mãe de uma amiga minha e com outras amigas. Outro dia encontrei com uma amiga na rua. Ela ontem tava de short, por exemplo. Eu falei, menina, você não tá muito velha pra ficar parando o trânsito, não? É uma brincadeira. Ela tem uns 47, ela falou, nada, eu tô podendo parar o trânsito. Aí eu falo, afinal de contas, na etiqueta da roupa só tá escrito o tamanho, não tá escrito a idade. Porque as pessoas, eu ouço muito, você não tem idade pra usar essa roupa, você não tem idade. Eu falei, gente, na etiqueta da roupa não tá escrito a idade, tá escrito o tamanho. E quando eu falo que eu tô velhinha, eu vou até ouvir um psicólogo aqui, porque o cara estudou para isso. Mas a mensagem que eu passo para mim, ela é extremamente positiva, porque eu sinto assim, caraca, eu me sinto no privilégio de chegar aos 55 anos, ter tido a experiência de vida e profissional, ter tomado todas as pancadas que eu tomei, porque a vida me deu muitas pancadas e vai me dar um monte mais, e ter a fé, a força, o equilíbrio, a serenidade, para entender e passar pelos desafios da vida, e eu me sinto uma privilegiada,
da melhor forma. Não significa que eu não caia, que eu não chore, que eu não sofra, que eu não entre debaixo da mesa. Acontece com todo mundo. Essa é a definição de saúde mental. Acontece com todo mundo. É isso a definição? É você lidar com os problemas da vida que ela te dá e se manter bem. É manter isso. estável. E quando eu não tô... E ok não ficar bem, tá, gente? Tem dia que eu não tô legal, eu falo, gente, hoje eu não tô bem pra socializar. E nem sempre a gente pode não socializar. Você tem que sair pra trabalhar, você tem... Agora, quando a opção é minha, é um final de semana, é uma coisa social e eu não tô legal, eu não vou. Eu me recolho, eu me reconecto comigo, né? Eu me reconecto comigo, vejo o que tá me fazendo mal, respiro, que a tal da respiração é uma maravilha, faço os 10 ciclos de respiração, falei, o que tá acontecendo aqui? E eu vou dar um exemplo. Eu começo o meu dia lendo meu devocional. Pega na internet, pega o que vocês quiserem. Eu começo o meu dia lendo meu devocional, que fala ali da palavra de Deus, que tem as partes para ler. Aquilo é assim, ó. E o meu café da manhã também é um momento que eu gosto de tomar para eu... O que a gente faz na vida, quando eu dava aula no Barão de Palmeiras, para sua esposa, eu acordava meia hora antes de trabalhar. Ou eu tomava café ou eu tomava banho. Eu chegava no colégio enlouquecida. Mas eu tive que ficar mais velha, ter mais experiência para entender que isso não é bom. É melhor você acordar antes, tomar café, tomar banho, fazer a sua leitura e sair. Porque o teu dia, o ritmo do teu dia pode ser agitado, mas ele vai estar mais equilibrado. Aquela loucura de desespero. Eu cheguei aqui atrasada, como sempre. Mas não estou desequilibrada. Acho que não, né? Tá certo. Até porque a gente fez vamos dizer assim, exercício mental, né? Primeiro conversamos, distraímos, para entrar no bate-papo. Eu queria tirar assim, uma dúvida, eu acho que de muitas pessoas também poderia servir até para os dois responder, a questão do vício. Tem algo a ver com a questão da saúde mental ou a saúde mental tem algo a ver com o vício? Interessante essa pergunta. Primeiro, eu acho que é interessante a gente colocar que somos seres viciantes. Nos viciamos em tudo. A gente se vicia em rir, se vicia em falar, se vicia em não falar, né? Se vicia em ver filmes de terror, que é muito mal, faz muito mal para o ser humano. Se vicia em dançar. Você acha isso? Eu tenho horror de filme de terror. Faz muito mal. Eu achava que era diferente, porque adoro, porque aquilo não me faz bem. Faz. Gente. A mente humana, ela não vai fazer distinção entre o que você está vendo e o que você está vivendo. Então, se você está vendo, você está vivendo lá dentro. Isso já foi comprovado cientificamente, tá? Colocaram eletrodos em várias pessoas. Não, é diferente, uma estrutura diferente. A mensagem vem diferente. Quando você está vendo algo na televisão, você aciona todos os músculos e todos os setores do cérebro de acordo com como se você estivesse vivendo aquela cena. Imagina aquelas os tipos de cena que tem nos filmes de terror, você vivendo aquilo ali. Nossa. Aquilo ali não pode fazer bem para o seu corpo. Porque o seu corpo tem que responder o que a sua mente está vivendo. Então, se ela está vivendo ali um assassinato, por exemplo, isso vai descer para o seu corpo. Isso vai trazer erros e falhas nas suas células. Vamos ler o devocional que é melhor. Então, faz diferença as suas escolhas. E o vício, a gente não pode dizer, quando a gente vai falar de algum assunto, você não pode colocar todos os seres humanos numa caixinha e dar uma única resposta para todo mundo. A gente tem que ver de caso a caso. Mas se você entender que somos seres viciantes, e se a gente começa a fazer muito uma coisa, a gente tende a viciar nela. Então, tem coisas que a gente tem que olhar com carinho. Por exemplo, uma coisa que a gente falou aqui, de fazer atividade física. Você vai para academia, é ótimo. Mas você pode ficar viciado na academia. O Arnold Schwarzenegger chegou a fazer um buraco na academia para ele entrar quando ela estivesse fechada, porque ele queria malhar todos os dias. Ele queria malhar todos os dias. Ele estava viciado, né? Então, você tem que ter um cuidado para você não partir para o patológico, não partir para a área doentia. Então, até que ponto é saudável você fazer determinada ação? Tá? Então, o vício vai se estabelecer depois que deixar de ser saudável. Você está ali malhando, você malha 3 vezes na semana, tudo bem. Agora você começou a malhar todos os dias.
trabalho porque você quer ir malhar, você não tem compromisso mais com nada na vida, você não se alimenta direito, você quer... Aí não é mais saudável, deixou de ser saudável, virou doentio. E entender o vício é começar a perceber o que você faz que está te degradando ao invés de estar somando. Ao invés de estar te deixando bem, aquilo está te fazendo mal. E você sempre pode se renovar. Se em algum momento você falar assim, não, mas isso daqui é muito forte em mim. Começa a entender. Cada 11 meses, todas as suas células mudaram. Você é um ser humano novo. Nossa, mas 11 meses é um período muito longo para eu pensar. Eu gosto de coisas rápidas. Então entenda, que em 7 dias você tem um fígado novo. 7 dias. Ué, mas e a pessoa que tem cirrose? A pessoa tem memória. Na memória dela está estabelecido que você bebia demais. E você gravou das pessoas, do inconsciente coletivo, né? Teoria de Jung, teoria junguiana, que a pessoa que bebe muito, ela tem que ter uma doença. Então, seu corpo atende a sua... Você vai ter uma doença. Eu queria dar dentro desses objetivos. Vai lá. Posso? É bom quem toma aguinha aqui. Quando você falou aí da questão do vício é o limite, faz bem ou mal para o seu corpo. Durante um período da minha vida, eu achei que era saudável trabalhar muito. Em algum momento eu entendi que não. É saudável você trabalhar, fazer uma atividade física, ter tempo para fazer um hobby. Se você gosta de ler, se você gosta de dançar, se você gosta de ficar à toa sentado na cadeira. É uma coisa que te faz bem. E hoje, já tem um tempo na minha vida que eu entendi que quando a gente faz muito de alguma coisa, eu não tô legal. Aí eu falo assim, mas essa pessoa trabalha 24 horas. Eu falo, nossa, mas essa pessoa malha o dia inteiro, faz um monte. Porque a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? Se eu ficar bebendo muita água, vai me fazer mal. Barriga d'água. Não é? Mata. Eu vou ficar doente. Mata. Muita água mata. Então... E é essencial. 80% do corpo humano é feito de água. Mas eu não posso beber água o dia inteiro que eu vou morrer. Tem limite. Então, tudo que a gente faz muito, quando você estava falando dessa questão do vício, eu lembro que assim, nossa, fulano trabalha o dia inteiro, só pensa em trabalhar e esquece que está com problema. Concorda, doutor? Tem um problema ali. É complicado a gente estabelecer diagnósticos. Não, eu não estou diagnosticando, mas assim, é o excesso. Cada pessoa tem o seu limite. Não é o doutor que está fazendo, mas assim... Cada pessoa vai ter o seu limite, mas procurar o equilíbrio, uma melhor saúde mental. Não. É porque cada pessoa tem o seu limiar. Não, então, claro, por exemplo, na academia, tem gente que aguenta fazer lá o peso do braço, muito porque tem a ver com histórico, com composição física. Agora, se aquela pessoa fica só fazendo aquilo, aí começa a ficar mais problemático. E eu tô te falando porque eu vivi isso. E hoje meu corpo já me parou em cima do campo. Né? Meu corpo já me parou exatamente nessa lógica, como eu não parava. Era trabalho, era estudo, eu era mãe, dona de casa, esposa, secretária de saúde, fazia mercado, meu corpo fez assim, ó, pá. Já que você não vai parar, eu vou te parar. O corpo dá um jeito de parar. Parou. Né? E aí é a gente entender esse... E voltando à resposta do vício, se você faz coisas demais, você vai ficar viciado em algo. Mas você pode acreditar que você é capaz de quebrar esse algo. Eu quebrei um vício de 30 anos de fumo. 30 anos comprando cigarro, enriquecendo a Souza Cruz. Né? E eu comecei a... Isso... As questões da mente. Né? E, além de ser minha área, eu gosto. Eu amo, eu faço o meu trabalho. E eu comecei a entender que não existe nada mais poderoso do que a sua vontade. Então eu não podia ficar refém de um cigarro. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, chega, não quero mais. Acabou. Estou fazendo 1 ano agora. Em fevereiro agora eu faço assim 1 ano. E não tive essa coisa que com 1 mês você tem uma recaída, com 2 meses, não sei o que, com 3 meses você fica passando mal. Depois que eu decidi, que eu entendi que eu era muito mais poderoso do que um cigarro, acabou.
Então você tem que começar a entender. Isso leva tempo, tá, gente? Não foi de um dia todo. É, Fiquei anos em um me caso, cada caso convencendo. também, né? Não tem uma receitinha. Você falou do vício, e aí eu lembrei da dependência química. Eu tenho uma formação na área de dependência química que eu fiz na época. E eu fiz na época exatamente porque eu estava como secretária de saúde e eu queria entender um pouco como é que funcionava isso para lidar dentro da própria rede. Né? E sempre, aí você entende disso melhor do que eu, né? Sempre tem algum gatilho que faz a pessoa entrar naquele lugar do vício. É sempre, o vício acaba sendo um companheiro, né? E o álcool entra muito. O álcool é uma droga lícita. O álcool é uma droga lícita. É uma droga lícita. Os muito. remédios são drogas lícitas. Eu vou falar. Por isso bom, é drogaria. Me lembrou. Remedaria. Me lembrou porque eu tenho um histórico com essa questão dos remédios aqui em Paraíba que eu acho legal a gente contar também para as pessoas entenderem. Então, assim, eu achava interessante que nas novelas, assim, a pessoa chegava em casa, pegava um copo de uísque, botava um dinheiro do dia. Um grande empresário. Como se aquilo fosse um sinal de sucesso. Não pode ser um sinal de sucesso você chegar e achar que o álcool vai te relaxar. E aquilo acaba virando um vício. A pessoa vai fazendo aquilo todo dia para relaxar, porque ela está tão estressada e ela toma aquilo que dá. E ela não quer não entender. Relaxa, ele deixa mais ansioso. O cigarro eu nunca fumei. E eu não vou enganar, não. Eu tentei, porque na minha adolescência era moda fumar. Eu sou da geração em que o cigarro era sinal de estar moda. Eu tentei. Nunca fumei. E surgiu em Paris, você sabe, né? Não sabia. Surgiu em Paris. Surgiu em Paris. Então, costura. Acho que não 1700 então eu nunca fumei. Foi divulgado que fazia bem. Tinha bem curativos o cigarro. Não existe. E nessa questão do medicamento, eu lembro que a gente fez um trabalho aqui na época, o Gerson, que era o coordenador de saúde mental na época, do Dr. Gerson. Psiquiatra. Psiquiatra. E aí ele chegou para mim e falou assim: Zélia, olha só, a gente está com um problema grave para Paraíba. Está saindo muito benzodiazepina. Eu falei, me explica. Ele me explicou, caraca, e assim, é um remédio, gente, é um remédio. E quem toma remédio? Quem está doente. Agora, eu não posso transformar um remédio. Olha, eu tô nervosa, eu tô estressada. Então, tem gente que toma remédio todo dia sem necessariamente ter um diagnóstico, sem ter um acompanhamento. Isso não é legal. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu, como gestora de saúde pública, eu tenho bom debate com pessoas muito próximas a mim, que acham que tomar o remédio, mas se eu não tô legal, eu vou tomar. Gente, tem que ter um acompanhamento médico, você tem que ir no psiquiatra, você tem que fazer uma terapia. Eu tenho amigos que para dormir pega um vidro do Rivotril e faz assim, ó. O que é isso, gente? Não, todo dia eu faço isso para dormir. Como assim? Isso não pode ser normal. E a gente fez infelizmente isso acontece. Na época, vale danado, a gente conseguiu. Claro que com acompanhamento, você não vai tirar um remédio. A gente escolheu um grupo e fez um acompanhamento. Mas é muito grave para mim essa medicalização, como se o remédio fosse uma coisa muito simples. Cara, todo remédio que conserta um negócio estraga outro. É importante a população começar a entender que o remédio ele não foi feito para resolver o seu problema. O remédio ele entra para começar a auxiliar a você resolver o seu problema. Então você entra com o remédio no momento de uma crise para você aliviar um pouco os sintomas, para você começar a melhorar. Só que o que acontece é que eu pego muitos casos assim. A pessoa está lá 10, 20, 30, 40 anos tomando o mesmo remédio. E uma vez eu questionei uma pessoa, eu falei assim, olha, você está 40 anos tomando o mesmo remédio, você não desconfiou que tinha alguma coisa errada, não? Mas a gente vai continuando, né? Pode. Né? Cadê o seu médico? O médico. Você não pode tomar um remédio sem um acompanhamento médico. A minha área, graças a Deus, a gente não receita remédio. A psicologia não receita remédio. Graças a Deus. Para evitar já essas coisas caírem na nossa responsabilidade. Né? O remédio é a responsabilidade do médico no Brasil. Então, se você toma um remédio, você tem que ter um acompanhamento médico, sim. É o médico que vai verificar se ainda precisa ou não. Se você
anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos tomando o mesmo remédio, seu corpo já não aceita mais aquilo ali. Ele deixou de utilizar a química que vem do remédio. Não faz mais efeito no seu organismo. Não faz mais efeito. Já tá viciado ali e não tem mais efeito nenhum. Né? Então, cuidado com essa coisa de tomar remédio sem o acompanhamento de um profissional. Tem que ter um médico junto. Quando você falou de médico, quando o Caio sofreu acidente, e aí ele estava internado, a gente conseguia dormir, né? E aí, assim, eu minimamente precisava dormir para poder encarar cada dia. E aí a gente começou a tomar remédio em casa, com acompanhamento médico, claro. O Caio faleceu, enfim, foi aquele processo todo, luto danado, eu caí no buraco, sabe? Eu caí no buraco, literalmente. A pessoa, né? E isso faz parte do processo, base, né? Não é? Faz parte do nosso processo cair para você ir de novo. E durante esse período eu tomei remédio, até que eu tomei, meus filhos tomaram, até que cada um no seu tempo foi se liberando. E assim, a gente tomava para dormir. Eu falava assim, pelo menos dormir a gente precisa, pelo menos o descanso do sono você precisa ter para você poder encarar. Então, eles pararam antes de mim, eu demorei mais um pouco, mas até que falei, cara, eu tenho que ir parando, porque eu vou ter que encarar a vida. Eu vou ter que aprender a dormir. E ao aprender a dormir sem o remédio, a primeira noite é um pouco complicada. Mas você vai ter que passar por esse processozinho de um pouquinho de sofrimento para o teu organismo acostumar a existir sem aquela medicação. Porque você não nasceu com aquela medicação. A menos que você tenha uma doença crônica. Não, eu sou um paciente crônico. É aquela doença que eu vou ter pro resto da vida, eu vou ter que tomar pro resto da vida. Beleza. Mas isso tem que ser com acompanhamento médico. Não pode ser, aí eu vou ali no meu amigo ali, me dá um remedinho. Até porque as pessoas confundem. Você falou da história do Rivotril, que é muito comum as pessoas tomarem pra dormir, mas o Rivotril não foi feito pra fazer a pessoa dormir. Pô, toma pra dormir. E tem gente que tem efeito reverso. Pois é. Então, cuidado com a medicalização. E aí, acho que a gente respondeu, né? Mas pra mim é bom que eu tô pegando um pouco também de conhecimento dentro dessa área, né? Porque pra muitos isso é uma coisa nova pra gente estar descobrindo, né? A questão da mente, né? Porque uma vez eu ouvi falar que a mente domina o corpo, mas as palavras também dominam a mente. Pode ser algo assim parecido mesmo ou só uma frase de efeito? A mente domina o corpo e as palavras dominam a mente. Eu mudaria essa frase um pouquinho. Porque a mente e o corpo, elas não dá para uma dominar a outra, cada um tem o seu lugar. Elas andam em consonância para que a vida funcione. A palavra, ela nos modela, porque nós saímos da palavra. E como eu falei, a palavra ela sai e ela vai se materializar, né? Então eu mudaria um pouquinho essa frase, né? Nós estabelecemos mente e corpo e usamos a palavra para nos melhorar. Acho interessante essa ideia, e estamos vivendo numa era, a produção de conhecimento é muito grande, muito grande. Isso tem deixado as pessoas confusas. Muitas pessoas não sabem o que é saúde mental porque elas estão se especializando na área que elas trabalham. Você tem que se especializar em tudo. Você vai ser uma faxineira. Você não é mais a faxineira de 60 anos atrás, que era simples, você pano e limpava a casa. Não, agora tem um produto pro espelho, um produto fogão. Cara, é uma loucura. Como é que essa pessoa que tá ali, que tem que aprender um monte de tipo de produto para limpar a casa, ainda vai ter tempo de saber o que é saúde mental? Não, ela quer chegar em casa, descansar, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Fazer comida, fazer a janta, deixar o almoço no dia seguinte. Que é isso, né? E aí, quando é a carga da mulher. Vê um pouquinho de novela. Quando dá. Quando dá, vê um pouquinho de novela não passa muita coisa em termos científicos. Às vezes, algumas novelas abordam um tema mais social, mas a parte científica é quando você vai estar lendo um livro de cunho científico para começar a entender essas coisas. Então, esse bate-papo nosso aqui, eu acho que vale muito a pena para a população, sim, já que a gente está na era da produção de conhecimento, onde as pessoas estão emburrecendo, mas porque elas estão sendo obrigadas
a especializar em suas áreas e as demais áreas vão ficando para trás. Né? Eu acho que muita gente vai pegar isso. Eu ouvia muito assim, eu saía com meus avós, meus pais, né, criança, aí falava assim, eu tô com fome. Aí fala assim, isso daí é da mente. Começa a falar a programação para começa a falar que você não tá com fome, que sua mente vai absorver aquilo. Aí eu tô com dor de cabeça. Começa a falar que você não tá com dor de cabeça, que sua mente vai absorver aquilo. Por isso que eu fiz esse comentário, entendeu? Porque eu fiz lembrar o que eu já escutei quando era mais novo. Porque se eu falar, a minha mente vai me obedecer e vai dar sinal pro corpo que eu não estou sentindo aquilo. Você me lembrou uns livros da Rhonda Byrne, mas foge da psicologia. E vai justamente ter um caso que ela apresenta de uma amiga, tava ela e uma amiga na floresta de Jellystone. Jellystone. Dos Zé Colmeia. Isso aí. E lá tem a floresta. E elas andaram muitos quilômetros e a amiga tropeçou numa pedra, torceu o pé. E o tornozelo dela começou a inchar e ela começou a ficar desesperada porque não tinha como chegar atendimento até ela. Não tinha sinal de celular, estava no meio de uma floresta e como é que ia chegar um carro até ela? Não tinha como chegar carro para levá-la. E a amiga não conseguia pegar ela no colo, né? E ela falou, olha, o corpo ouve a mente. Então começa a falar com o seu corpo que tá tudo bem, que não precisa te inchar, que ele pode ficar bem, seu pé pode ficar bem, seu tornozelo pode ficar bem, pra gente poder ir embora, seguir o passeio. E ela começou a gritar, fica bem, tá tudo bem! Aí ela, calma, o seu corpo ouve até os seus pensamentos, você não precisa gritar. E ela foi se concentrando. Vai entender outra mensagem, né? Pois é. Queria ter uma mensagem de desespero. Desespero, tipo filme de terror, né? E ela conta no livro que à medida que ela foi mentalizando e falando com o corpo dela, parou de inchar, voltou ao normal e ela seguiu o passeio. Olha só, gente. Mas isso está relatado no livro dela, tá? A gente não está falando do campo da psicologia. A psicologia ela vai tratar com o que é científico e o que pode ser mensurado. Pode ser medido. Isso pode ser até uma analogia, assim, lógico que não vai ser desse jeito, mas olha só para entender que a gente tem uma força, relação, uma relação do que a gente joga pra gente. Eu tô com hérnia, eu tenho dor o dia inteiro, 24 horas por dia eu tenho dor. Aí as pessoas falam assim, que remédio que você toma? Nenhum. Como assim? Você tem hérnia, você tem dor? Não, não tomo. Porque se eu tomar, o meu corpo não vai dar o sinal da dor, eu não vou respeitar o sinal que ele está me dando e eu não vou para academia, porque hoje, eu sempre gostei de malhar, mas hoje eu tenho que ir para academia, porque eu preciso fazer fortalecimento dessa musculatura. Essa semana eu não fui nem um dia, eu tô de dor, tá? eu tô com dor. Então, o corpo dá sinais pra gente, e a gente tem que entender como é que a gente lida com isso. Eventualmente, quando aperta muito, quando eu não consegui ir para academia por conta de dia no trabalho, eu tomo um remedinho. Mas quando não, tem hora que eu falo assim, nossa, está doendo. Aí eu paro, dou uma respirada, dou uma alongadinha daqui, vejo o que está acontecendo ali, dou uma não sei o que e falo, vai melhorar, calma, vai passar. Não estou falando, não é milagroso, gente, é uma coisa de você dar uma tranquilizada no seu corpo. A dor está ali, mas eu consigo dar uma minimizada nela, até para ver se eu vou tomar um remédio ou se eu vou fazer um alongamento, o que eu vou fazer. Então eu evito. Não estou sendo contra remédio não, tá gente? Remédio é importante. Tem hora, depende, você faz uma cirurgia, você tem que tomar remédio. Você está com uma infecção, você tem que tomar remédio. Mas é um médico que tem que dizer. Como formador de opinião, se surge um assunto assim, a gente tem que falar alguma coisa. Né? As pessoas esperam que a gente fale alguma coisa e a gente tem mesmo que falar alguma coisa. Dor. O corpo humano não foi feito para sentir dor. Quando nós fomos construídos e montados, se você acredita que fomos montados por Deus, ou se você é darwiniano e acredita que as espécies foram se modelando, ou se você acha que foi Enki, os extraterrestres que vieram e te construíram, né, no coisa de barro, né, fazendo a rotação, nenhuma dessas teorias fala que nós fomos construídos para sentirmos dor, né, para viver com dor. Então a dor é uma forma que
O corpo encontrou para te dizer que tem algo errado. E começar a se perguntar, o que essa dor está querendo me trazer? Né? O que essa dor está querendo que eu reveja? O que eu estou deixando de rever? O que eu estou deixando de entender? O que eu estou deixando passar? Né? E cuidar com a acompanhamento profissional. Porque às vezes você tem uma ideia do que você acha que é. Só que quando você começa a descamar, vem um monte de coisa que, nossa, mas isso daí eu vivia 50 anos atrás, eu nem sabia. Né? Aqui. Eu já atendi Agora. um caso, gente, eu não estou sendo antiético, né? O Conselho Federal de Psicologia me dá a permissão de citar alguns casos para benefício das outras pessoas. Obviamente eu não vou falar quem é, nem de onde é, não é daqui da cidade. A pessoa começou a desenvolver medo de avião em ambientes fechados. Avião tudo bem, porque você não vai pegar avião todo dia, né? Fazia alguns transtornos dessa pessoa, porque precisava de vez em quando pegar. E ela passou a fazer tudo de carro, então é muito mais complicado. Agora, elevador, como é que você faz? Você mora numa grande cidade, a pessoa tinha que subir e descer 50 andares de degrau todos os dias. E quando a gente começou a atender, a gente começou a voltar pra cá. A pessoa acha que você vai chegar na terapia e em 5 minutos depois você tem a resposta. Não é bem assim. Entender o caso, entender a sua vida, entender o que aquilo ali está trazendo para você. E com o tempo a gente conseguiu entender que quando essa pessoa estava na barriga da mãe, a mãe bateu a tampa do carro e bateu na barriga dela. Então, E essa pessoa estava dentro da barriga. Então o útero, de repente, levou um baque. E aquilo ali foi aparecer na vida adulta. Você vê muito tempo depois. Né? Muito tempo depois. Então, você começa a fazer essas perguntas e vai vir algumas respostas. Mas a sua consciência, ela não vai todas as respostas. As respostas mais profundas, igual essa que estava lá dentro do útero, ela precisa de um acompanhamento profissional. A consciência, ela lida com uma parte de informação. A consciência, ela precisa... É como se fosse o HD do computador, que tem uma porcentagem pequena para lidar com o sistema. Seu nome é Gisele, você gosta de, sei lá, comer morango, você mora na rua tal, você tem 2 filhos. Essas são informações importantes. Né? Porque imagina, se todo dia você esquece que você tem filho. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Não dá. Então, tem informações que você precisa saber. Isso precisa ficar na consciência. Então, todas as noites, quando você deita, o líquido que está na sua medula espinhal sobe e começa a ajudar a fazer a limpeza, a faxina. Né? Uma reorganização que vai atrelar a reorganização mental. E a sua consciência tira informações, tipo, a gente está aqui já há algum tempo, passaram, sei lá, 10 morcegos aqui em cima. Você precisa saber disso? Não. Mas o seu inconsciente sabe. Ele registra. Né? Tanto que vai fascinando o que não é importante. O que não é importante vai tirando para a consciência ficar limpa. Então, muitas coisas, quando você começar a se perguntar, não vai sair a resposta mais profunda, a mais enraigada, a que vai fazer a transformação verdadeira. Né? Vai sair o que está ali na... E aí, quando você começa a fazer um acompanhamento, você vai descamando, você vai fundo. Esse é o processo terapêutico. Porque o profissional não vai né? deixar você fugir. Ele te volta. Não, mas peraí, você mudou de assunto por quê? Não, mas volta, você estava falando disso. Aí você quer bater no seu terapeuta, né? Mas não bate, porque ele tá te voltando. Eu nunca quis bater na minha terapeuta. Às vezes a gente quer. Eu nunca quis bater na minha terapeuta. Nunca quis. Mas toda dor, ela tá te sinalizando algo. Ela tá te mostrando que algo não está muito adequado. Então preste atenção quando você tem alguma dor. Tome cuidado. Cuide de você com carinho. Essa vida é uma vida passageira. Ela é rápida. A gente faz tanta coisa. Voa. Muito o rápido. tempo voa. É muito Então rápido. cuide de você com muito amor. Cuide de você com todo o carinho que você puder. Se você notou que tem alguma coisa que não está legal, procure um profissional. Sim, porque a vida vai passar. E se você não se cuidar, pode ser que ela passe ainda mais rápido para você. E os seus vão ficar aí, na sua ausência, desejando que você estivesse junto. E há quem diga que você vai ficar do outro lado, desejando estar aqui.
Depende da sua fé, da sua crença. Da sua crença. E aí tem os sinais de alerta, né? Se você fica aí muito tempo, não estou dormindo bem, ando muito estressada, não estou conseguindo me alimentar, não tenho vontade de fazer nada, tem aquele desânimo que porque às vezes a gente está desanimado mesmo, gente. Faz parte da eu estou desanimado hoje, então eu estou doendo. Não. Aí são gatilhos, né? Seria para ficar atento. Pode ser que seu corpo esteja mostrando para você que procure tem alguma coisa errada. Procure ajuda. Não fique... Porque eu falo que quando eu falo que a dor do corpo físico, que é aquela que a gente foi acostumado e treinada para dizer, você tá, como é que é? Tá com febre, vamos no médico ver o que tá acontecendo. Não é assim? Tá com febre, vamos no médico. Poxa, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo socializar, eu ando de mau humor, eu ando muito estressada. Frescura. Frescura. Não é o mesmo cuidado, né? E a gente isso tem que começar a mudar. A gente precisa mudar, tá, gente? Isso vem mudando, né? Isso é até uma política cultural, né? Essas questões, né? A gente está aqui para falar isso. E o problema de saúde mental, ele não tem que ser um ônus solitário, mas ele tem que ser entendido como uma questão coletiva, e seja o coletivo da família, do contexto que a pessoa vive e da própria saúde pública. A gente tem uma série de situações que a gente vivencia, e aqui em Paraíba, eu não vou entrar em detalhes por uma questão ética, que a gente vê as pessoas sendo julgadas por determinadas condutas, mas que as pessoas esqueceram de olhar o que estava acontecendo com aquele ser humano ali. E que determinadas condutas aconteceram não porque ela é má, porque ela é ruim, porque ela não estava no seu, como é que eu vou dizer a palavra? Com a sua saúde mental boa. Então a gente precisa olhar com muito cuidado, e cada vez mais a gente está vivendo isso. Vou repetir, a gente vive uma pandemia de saúde mental. Em termos de saúde pública, a gente ainda está aquém, porque a gente não está olhando, e vamos falar, não estamos falando de Paraíba do Sul, estamos falando de saúde pública, a gente ainda precisa ampliar o olhar para essa questão de saúde mental. Porque quem tem dinheiro e tem essa consciência, vai e paga. Vai para particular. Mas essa não é a realidade da maioria da população. E a gente sabe que o SUS não está com essa porta aberta ainda do jeito que deveria para dar o acesso para as pessoas. Então, minha gente, é isso aí. Nós já estamos terminando, né, o podcast de hoje. Dá explicações para os nossos participantes aqui do podcast, para as pessoas que ficam atentos. E, como eu disse, estamos terminando aí o podcast aí dessa semana. Semana que vem nós vamos estar aí de volta. Mas antes disso, eu tenho duas perguntas para fazer aqui para o doutor para estar encerrando. Claro, se ele tiver mais alguma coisa para colocar, que fique à vontade. Primeiro, uma coisa que assim, eu já ouvi muito, né? Psicólogo, psiquiatra, neuro. Tem alguma conexão entre esses três sistemas? Porque também uma coisa que eu já ouvi muito, esses três é médico de maluco. É uma cultura também que está deixando de lado, mas antigamente eu ouvia muito. Tem alguma vez essas três áreas? Bom, nós trabalhamos em conjunto em alguns casos, mas somos profissionais diferentes. Sim. O psicólogo ele faz uma faculdade de 5 anos para trabalhar as ciências da psicologia. O psiquiatra e o neurologista, eles fazem medicina. Formou na faculdade de medicina, eles vão fazer uma especialização. Um em neurologia e o outro em psiquiatria. Então eles são médicos especialistas. Tá? Então aí a gente já tem uma diferença. O psicólogo ele vai trabalhar o comportamento humano, vai trabalhar as diversas questões mentais, e o neurologista vai entrar quando tiver problemas ligados à parte física do cérebro. E o psiquiatra, transtornos mentais, já não está ligado à parte física, e que você precise de entrar com remédio. Né? Como eu falei, nós psicólogos não lidamos com remédio. Então a gente estabelece parceria com esses dois. Mas cada um tem a sua área. Acho que deu para entender, ficou um pouco mais cada claro, um na sua área, mas confunde muito. Tá?
Porque assim, agora eu falei, até é um costume assim, cultural, né? Que a gente tinha antes, por não ter tanta informação como a gente temos hoje, as pessoas, né? E também não tinha tanta assim, a facilidade ao médico que temos hoje também. Porque eu, quando era criança, eu conseguia ir ao médico porque a minha família tinha uma condições financeiras que fazia eu ir ao médico, mas não era tão fácil assim ir ao médico, né, no sistema público. Então a gente... Até porque o SUS, ele não é muito antigo, e antes do SUS a gente teve o INAMPS, que você tinha acesso se você fosse trabalhador. O PAN, né, também. Então, é dessa época. Você só tinha acesso se fosse trabalhador. Eu tinha uma carteirinha igualzinha de identidade pra ir, né? Você só era atendido se fosse trabalhador ou filho de. Se você não tivesse, era atendido nos hospitais filantrópicos que atendiam, que eram chamados de gente. Tanto que eu tive que tirar minha carteira de trabalho com 12 anos. Aí no outro ano seguinte, para me tirar essa carteirinha, para me ter esse acesso. Eu naquela época não sabia por que disso, mas eu entendi aquilo como se fosse um documento. O SUS é da Constituição de 88. Isso, e facilitou o acesso à população. Ele permitiu para todo mundo pode ter atendido hoje. Só que hoje a gente tem uma demanda muito maior do que o SUS consegue absorver. E a gente tem um avanço tecnológico também, né? A gente tem uma série de procedimentos e à medida que a gente envelhece, a gente adoece mais. A gente tem uma expectativa de vida muito maior hoje e aí a gente traz doenças que são características do envelhecimento. Né? E aí não é nenhuma... Que bom que a gente está vivendo mais, mas o que a gente precisa aprender é que com o envelhecimento existem algumas doenças que vão acometer por conta do envelhecimento. E se a gente tiver uma vida mais tranquila, com prevenção, se alimentar bem, fazer atividade física, a nossa chance de retardar essas doenças é muito maior. Isso é um fato. É verdade, sim. Isso é. Né? E a outra, assim, para terminar minhas perguntas, hoje a gente fala assim doença mental, mas remite ao adulto. É a relação à criança. Como consegue detectar isso, ou até mesmo a relação na área infantil hoje? Hoje a gente tem especialistas para a área infantil. Os transtornos mentais, eles não escolhem idade. Então, cada ser humano é único. Então, você pode absorver o que está acontecendo no seu meio de uma forma legal e você lidar bem e manter a saúde mental numa boa. Mas pode ser diferente. Pode ser que você está lá, pequenininho, e está vendo papai e mamãe brigando, ou papai e mamãe são ótimos, mas você foi na calçada e viu um acidente de trânsito, ou você viu uma cena na televisão, ou qualquer tipo de coisa que aquilo ali, para você, criou um trauma. Aquilo ali pode vir a acontecer um tipo de transtorno na sua vida. Né? Claro que tem milhões de outros exemplos. Né? Senão vai falar, o Igor falou que é só isso. Não é só isso. Né? Não é só isso, ele deu um exemplo. O que aquele ser humano, aquela criança, você está perguntando da criança, o que aquela criança trouxe para ela como algo de impacto. E aí não tem como eu medir. Eu não posso falar que para você é o acidente de trânsito, para você é a comida estragada, para ela ali é a porta que bateu. Para cada pessoa ter o seu impacto naquele momento. Porque tem isso também, né? Você vê, agora você olha para lá e vê uma porta batendo. O problema é da porta. Daqui a 10 minutos atrás, aquela porta, meu Deus, aquela porta. Nossa, não podia ter batido. Então tem o seu momento. Então a criança ela não está livre de transtornos mentais. Ninguém está livre de transtornos mentais. Todos nós temos uma mente. Né? E se nós precisamos cuidar bem da nossa mente para ter uma vida mais saudável possível. Mas a criança, ela se torna mais fácil ou difícil de se tratar com ela, se relacionar nessa questão aí do que o adulto? Porque são mentes diferentes, né? Porque a criança ela tem mais a questão de fantasias, vamos botar assim. Já o adulto, ele já tem a consciência do que é verdade e do que não é. Existe alguma coisa assim? Se é mais fácil ou mais difícil, eu acho que cada caso é um caso. Então tem crianças que é muito bom trabalhar, eu já atendi muitas crianças também. E tem crianças que é mais complexo. Com a criança você vai trabalhar a parte lúdica, ou seja, você vai pegar brinquedos,
desenhos, para você ir entendendo aquela mente. É como se fosse uma estratégia Porque a diferente para criança não as consegue crianças. verbalizar como um adulto. Aham. Dependendo da idade, né? Às vezes o adulto não consegue. Às vezes o adulto não consegue. Né? Com o adulto você também pode trabalhar com desenhos, com imagens. Aham. Mas é mais comum você trabalhar com a fala, com o adulto. Uhum. Com a criança, você vai através do lúdico. Porque o inconsciente, ele se expressa na arte. Ali tem uma imagem no quadro, é o inconsciente se expressando. Você faz um teatro consciente se expressando. Você toca uma música ou você canta uma música, o inconsciente está se expressando ali. Então você consegue pegar nos desenhos ou na brincadeira, né, nos brinquedos, o que o inconsciente está querendo te dizer. Quais são os caminhos? O que você precisa fazer para ajudar essa criança a estar melhor? Né? Então são trabalhos muito distintos. Uhum. Então fica complicado comparar os dois, a criança com o adulto. São trabalhos distintos. Né? Então se é mais fácil ou mais difícil, depende. O que você gosta Tem uma mais de receita, trabalhar? né? Eu gostava de trabalhar com as crianças e também gostava de trabalhar com os adultos. Hoje eu prefiro trabalhar com adultos, mas eu nunca fechei dizendo que eu não vou atender criança. Só que, como é minha preferência, eu vivo só para mais adultos. Né? Vai se especializar mais em criança por gostar e achar E melhor, né? preferir. Tipo o clínico geral e o pediatra, né? Ele acabou de falar uma coisa legal. Eu gosto mais, eu vibro isso e é o que aparece. Essa frase, eu vibro isso, Aham. é o que você vibra. É o que você É o que eu trago pra transmite, mim. é o que traz É. pra você. É o que você faz isso, faz sentido. Né? Então é isso daí, né? Vamos estar terminando aí, fechando. Vou deixar as considerações finais com Gisele Gobi. Se quiser deixar passar mais uma mensagem aí, o agradecimento, Eu falo fica à aqui, vontade. falo lá, fala onde. Aonde você quiser. Gente, é muito E negócio depois pro aqui, doutor Igor. né? Mais uma vez, gente, obrigada, né, pela oportunidade de estar Sim. aqui. Não sei que vez que foi essa que eu estou aqui com vocês. É muito legal, já me sinto completamente em Já há casa. uns 3 anos que você já está caminhando aí com a Me gente. sinto em casa, vou aceitar a carteirinha se você quiser me dar, vai ser um Oh. prazer. Né? É muito legal participar, ver esse crescimento de vocês, né, dos empreendimentos Wagner Letra, e esse é um lugar de família, sabe? Se você prestar atenção, esse é um lugar de família, e eu gosto muito dessa coisa de ver uma família junta, unida e crescendo junto. E dizer para vocês o seguinte: os desafios da vida estão colocados, gente. Todo mundo vai ter, e não está escrito quando que vai ser, que hora que vai ser. Não tá escrito, não está receitado. E é muito legal quando a gente consegue escolher uma forma legal, uma forma mais suave de lidar com os desafios, porque eles estão colocados para todo mundo. Mas se você não conseguir lidar com os seus desafios de uma forma suave, de uma forma legal, e estiver te incomodando, pede ajuda, não fica com vergonha, não fica escondido dentro de casa, não se acha a última pessoa do mundo, porque se você está com aquela angústia, aquela dor, é uma doença como qualquer outra doença. Você não precisa se sentir diminuída, nem menos alguma coisa, porque você pode estar com problema de saúde mental. Pede ajuda, vai se cuidar, e como o Igor falou, cuida de você, porque assim, quando a gente não cuida da gente, dificilmente a gente vai conseguir cuidar de alguém. Então, cuide muito de você, zele pela sua saúde, faça coisas que você gosta, trabalhe, caminhe, passeie, encontre os amigos, saia, leia um livro, veja televisão, veja Netflix, não sei, descobre o que você gosta também. E siga na vida. Se não estiver legal, pede ajuda, vai dar tudo certo. Um beijo. Doutor Igor, fica à vontade. Passa o seu endereço também, né, eletrônico. Se quiser, faz a pra propaganda, merchan. Para quem quiser conversar com o senhor, querer saber alguns detalhes, né, para algum tipo de consulta, fique à vontade aí. Bom, gente, primeiro, estou muito feliz em estar aqui, estar conhecendo o espaço, conhecendo o Obrigado. Wagner Letra, a família. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, gente, todo mundo é da família, Todo que mundo legal. Né? Equipe unida. Gostei muito de estar na presença da Gisele. A Gisele é uma pessoa que eu admiro já há muito tempo. E eu gosto muito do jeito que ela fala, ela se expõe, ela se coloca dados da vida dela que vão servir de exemplo para vocês. Fala muito bem, usa muito bem a verbalização. E eu gostei de falar sobre a minha profissão, porque eu amo trabalhar com a psicologia.
quiserem me encontrar, podem online pesquisar Igor, I-G-O-R, Carva, K-A-R-V-V-A. Vocês vão me encontrar no Facebook, Instagram, TikTok, Quay, nossa, Todas Essas as redes plataformas sociais aí, redes gente. sociais, Essas redes sociais aí. E lá vocês podem ter acesso às publicações. Semanalmente eu faço publicações, tanto de vídeos quanto de texto, para que as pessoas possam aprender um pouco. Eu leio muito. Do ano passado para esse ano, eu li quase 200 livros. Nossa Senhora, gente. E eu acho que não... Nem nas minhas melhores fases eu lia tanto. Que eu gosto de ler também, mas nem nas minhas melhores fases. E eu acho que todo conhecimento a gente precisa passar. Porque senão a gente vai ficando acumulando, e a gente morre e acabou. Vai embora com a gente. Então eu procuro publicar toda semana para levar um pouquinho de conhecimento para aquelas pessoas que vão contar com aquele conhecimento para modificar a vida delas, para crescer e aprender. Eu não tenho religião, mas eu presto atenção em todas, né? E tem um dito espírita que eu acho muito legal. Eu não sou espírita, tá? Faço visita quando eles me chamam. A gente, para evoluir, tem que evoluir todo mundo junto. Se um ficar para trás, não vai. Fica puxando. Até esse daqui tá pronto, né? Então eu gosto de transmitir o conhecimento porque eu quero que todo mundo cresça junto comigo. Porque eu quero crescer mais. E se você não crescer, eu não vou conseguir crescer mais. E eu quero crescer. Então eu preciso que você cresça comigo. Então se você quiser acompanhar os conhecimentos que eu procuro transmitir e dividir com vocês, é só acessar as redes sociais, me procurar. E você pode depois mandar mensagem no meu WhatsApp, que é DDD 24 992 43 7142. E semanalmente eu envio na lista de transmissão gratuito para as pessoas. Tem pessoas de diversos países que já recebem essa lista de transmissão. E você pode receber também esse material gratuito para ir modificando, aprendendo e quem sabe melhorar a sua vida também. Óbvio que se você tem questões, você precisa suas particulares, a lista de transmissão ela não vai adequar às suas necessidades. É uma lista para todas as pessoas. Então você pode procurar um profissional que você tenha algum apreço e fazer a sua terapia. Gente, todo mundo deveria fazer. A gente aprende muito e a gente vai se melhorando, né? E se tiver dúvida... A rede social tá aqui, ó. Abri aqui, não sei, dá pra ver? Esse é do Instagram. Abri aqui. Tá, mas a gente vai para mostrar na tela aí. Daí, né? Não, Igor Carvalho, _, Silva. Tá aqui. É que eu mudei o Instagram. Igor Carvalho, é esse aqui, né? Esse daí, eu já Você disse. falou que lê muito. Você poderia deixar algum título de algum livro que pode ajudar na questão mental para as pessoas poder adquirir, ou seja na internet ou físico? Questão mental. Um livro para a população. Porque eu leio livros de cunho Técnicos, científico né? técnicos. Aí dentro é. da psicologia, eu acho que vai ficar mais difícil de eu indicar algum assim. Eu tô lendo até o Cordioli agora, mas o Cordioli é completamente técnico. Eu posso indicar um livro que eu gosto muito, foge um pouquinho da psicologia, mas traz esse exemplo que eu falei lá do Parque de Jellystone, da floresta, que é A Magia, da Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, se vocês pensarem um pouquinho, é aquela que fez o filme O Segredo, que também foi o livro O Segredo, best-seller. Né? E o livro é muito legal. E dá uma ideia de você, dessa coisa do contato da sua mente com o corpo. E a transformação que se faz. E aí depois eu posso indicar outros livros. Você até pensa né? nessa linha. Deixa eu quebrar o protocolo aqui. Você falou dos exemplos. Eu gosto de falar de exemplos da minha vida para as pessoas entenderem que todos nós passamos por desafios e dificuldades na vida. Isaías fala e que isso. é possível a gente seguir. Né? E com ajuda, com suporte, com apoio, com amor, com afeto, com carinho. Né? E sempre, se possível, gente, escolha ser feliz. Essa camisa é do projeto do Adalberto Ciodaro, e é ligado ao Centro Espírita. Eu sou católica e cada um tem sua religião, não tem respeito, mas ele é um menino que faz um trabalho lindo e dentro do projeto dele eles comercializaram essa camisa. Eu adoro andar com ela porque
é muito bom quando a gente escolhe ser feliz. Quando a gente escolhe ser feliz, não significa que não vai ter desafio. Tem todo dia. Mas eu falo, vambora, vamos seguir. E quando não consigo, eu peço ajuda. Essa parte que você falou, Isaías falou isso na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. Todo ser humano tem as suas dores. Está lá na Bíblia. Todo ser humano. Então não tenha vergonha. Se você estiver passando por alguma coisa e você acha que ninguém passou, alguém já passou por isso. Né? A gente tem, se você acompanha os documentários arqueológicos, eles estão descobrindo que embaixo de cada cidade do planeta você tem outras cidades. Olha que legal. Camadas. Camadas. Na Europa você vê isso mais fácil, você consegue descer os túneis lá na França. Mas em volta a gente tem, aqui no Brasil tem Ratanabá, embaixo da Amazônia. Isso uma que eu ia cidade comentar inteira. agora, eu vi essa reportagem esses dados. Não vi não. Cidade inteira. E São Paulo, embaixo do Hospital das Clínicas, você tem um túnel que liga ao IML do outro lado da Marginal Tietê, né? Que era parte de uma cidade subterrânea também. Então tudo que você pensar assim, não sou só eu, o mundo tem milhares de anos. Alguém já passou pelo que você passou. E provavelmente muitos outros alguém vão passar. Então não tenha medo de levar para um profissional. O profissional tem uma condição chamada ética. E a gente não pode falar do caso. Eu dei um exemplo aqui de um caso, mas você não sabe quem é, não sabe onde passou. Pode ser desse mundão todo que está por aí. Né? Então não tenha medo. Cuide-se. Cuide-se com todo o amor e todo o carinho que você puder gerar no seu coração. Porque você vale a pena. E é isso daí, né? Vamos terminando, fechando aí mais um podcast. Agradecendo de novo a presença de vocês, do senhor doutor. Muito obrigado por ter aqui. Eu sei que a sua vida aí foi muito corrida, era sendo corrida, mas tirou um tempinho para vir até aqui no programa, no estúdio da TV Unidos. Então te agradeço por isso. Agradeço de novo aí a Gisele. Hoje já ficou um pouquinho meio triste que não achou a acerola. Não achei, gente. Toda vez que eu venho aqui, eu cato a acerola. Aí hoje cheguei e estava meio... Eu falei, gente, tinha nem um frutinho pra eu catar hoje. Mas daqui um dia vai ter de volta aí. Eu tô aqui comendo fruta. Daqui um dia vai ter de volta aí. Então é isso daí, minha gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí no podcast de hoje. Semana que vem nós estamos de volta. Lembrando para vocês, que eu já estava esquecendo, que a gente vamos dar um tempinho aqui do podcast, umas 2 semanas, mas não vai deixar de ter programação. A gente vai pegar algumas programações do ano passado para você que não viu, poder ver, e aqueles que viram, rever. E também lembrando que fica ligado na TV Unidos e vou deixando meu agradecimento de novo a todos. Uma boa noite, vamos retornar à programação normal e até a próxima. Fique com Deus.